Olá, nós estamos então partindo para a nossa terceira aula de Apocalipse, onde nós vamos estar vendo os capítulos 4 e 5, uma visão em que João teve a segunda das quatro que nós vimos no livro de Apocalipse, e iniciando a segunda visão, ele estará vendo a adoração no céu de Deus e de Jesus Cristo. Aqui nós temos uma figura, um ilustracionista do século XV, final do século XV, onde depois os irmãos podem pesquisar aí e verificar os detalhes dessa ilustração que contém os elementos da visão de João no capítulo 4 e no capítulo 5. A princípio pode nos parecer uma figura um pouco grotesca, com esses tons aí de grafite preto e branco. Mas naquela época em que as pessoas tinham que parar para ver a ilustração, se deter sobre ela, ver seus detalhes, ela ilustra muito bem o que nós vamos ver aí no capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse. Estamos propondo, então, como texto áureo da nossa lição, para esses dois capítulos, o que está escrito no capítulo 5, verso 13 de Apocalipse, que diz: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, aqui é uma ênfase no cerne daquilo que nós estaremos verificando no capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse, em que Deus é adorado e exaltado em toda a sua glória e majestade. Como nós estávamos propondo, né, a análise da estrutura do livro de Apocalipse, de acordo com o que o Jorge Ledes propõe, né, no seu livro de introdução e comentário sobre o livro de Apocalipse, nós estamos, então, começando a segunda visão, que vai do começo do capítulo 4 até o final do capítulo 16. Então, nós vamos ver nesses dois capítulos aqui a visão do trono celestial e depois a apresentação do livro selado. Como síntese do que a gente já vinha vendo, né, nos últimos 3 capítulos, eu vou pegar esta introdução do capítulo 6 do livro do Ray Summers, Digno é o Cordeiro, que nos dá um bom preparo para aquilo que nós vamos começar a ver a partir de agora, né, que é a visão mais detalhada, ou que engloba a maior parte do livro do Apocalipse. Então, Ray Summers, ele fala belíssimamente nessa introdução. O caminho já foi preparado pela visão do Cristo redivivo, do Cristo vitorioso, do primeiro capítulo. O auditório, para cujo benefício se produziu este drama, já foi apresentado, com seus vícios e virtudes, nos capítulos 2 e 3. Agora chegou a hora de fazer subir o pano e mostrar o palco preparado para o desenrolar do drama. Então, a partir daqui, nós vamos ver o drama que está sendo apresentado para aqueles primeiros leitores de Apocalipse e também para nós, naquilo que João viu enquanto estava no céu. Capítulo 4, nós vamos ler aqui, vamos verificar esta ênfase, né, no culto a Deus. Capítulo 4, de acordo com a Almeida, Revista e Atualizada, diz o seguinte: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda.
Ao redor do trono há também 24 anciãos, 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, nesta visão, que eu digo que nós podemos até fazer um alinhamento, um paralelismo com aquilo que Paulo vivenciou, que ele descreve no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, é uma visão. Só que diferente de Paulo, que diz que não sabe se estava no corpo ou se fora do corpo, aqui João mostra bem claramente que estava em espírito. Então, ele foi convidado a vir aos céus e presenciar aquilo que estava acontecendo lá. Ora, ele chegou nos céus e o que ele acabou presenciando? Presenciando aquilo que se imagina que é que Deus está acontecendo diante de Deus. A adoração devida à sua natureza, à sua divindade, né? Aquele que é, que era e que há de vir, e ao fato dele ser o único Deus criador. Então, é essa visão, né, fantástica que João está tendo. Ele está vendo alguém sentado no trono, não dá muitos detalhes do aspecto, apenas fala que o aspecto dele era como uma pedra esplendorosa, né, uma joia que resplandecia, e ele procura fazer uma descrição na sua visão daqueles 24 anciãos, que alguns comentadores dizem que simboliza a religião organizada do mundo, com seus 12 apóstolos e mais as 12 tribos de Israel. Outros, na verdade, já creem e defendem como LED que se trata, na verdade, de uma categoria de querubins, aqueles 4 seres viventes, que já foi outrora, numa antiga tradução da Bíblia de Almeida como animais, então já não se traduz mais o original como animais, mas sim como seres viventes, né, com uma visão estranha, quase que indescritível, mas que ele consegue categorizar, né, em quatro classes, e muitos dizem que representa a totalidade da criação, outros dizem que os animais domésticos, os animais selvagens, o homem e todas as aves, né, tanto que estão nos céus e na terra, enfim, há vários comentários sobre esse. Leve defende, como muitos comentadores, que, na verdade, esses seres fantásticos são uma classe muito especial já de serafins, né? Lembrando que o Novo Testamento nos
mostra que, na verdade, há várias classificações de anjos. Então, a gente sabe, pelo menos, dos anjos, dos querubins, dos serafins. Enfim, para alguns comentadores, maioria deles, então, aqui nós temos os anjos e os anciãos, né? E mais os serafins representados simbolicamente nessa visão. E o que eles estão fazendo diante de Deus? Estão adorando o Senhor por aquilo que Ele é, né? Pela sua natureza, pela sua eternidade, e também, né, pelo seu poder, visto que Ele tinha criado todas as coisas simplesmente pela sua vontade. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar pelo menos, e eu particularmente creio nisso, afinal de contas, eu creio que a Bíblia ela foi dirigida, ou seja, cada um dos livros que compõem a Bíblia, ela foi escrita primeiramente para um público, né? Então, as cartas, elas foram endereçadas, as cartas paulinas, àquelas igrejas que a gente sabe, a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, a carta aos Coríntios e por aí vai. Então, este livro a gente já teve a oportunidade de ver na introdução também, que foi dedicada àquelas igrejas na Ásia e que estavam passando por uma dificuldade para adorar o Deus vivo, visto que, na verdade, havia uma exigência de se adorar o imperador. Veja da seguinte forma, João, então, em espírito, é convocado a presenciar esta adoração no céu. E o que ele vê lá? Eu diria o seguinte, o que João vê ali no céu, que ele procura descrever com alguma dificuldade, né, com algum simbolismo, um simbolismo que os seus leitores entenderiam, é uma glória, uma adoração, uma assembleia que nem passa pelo pó, vamos dizer assim, dos pés desta assembleia, comparada à adoração o Estado, que o Império Romano exigia. Então, não chegava nem aos pó do pé daquela assembleia divina, toda a pompa e circunstância que muitas vezes o Império exigia para se adorar o Criador. Alguma daquelas cidades em que foram endereçadas as cartas no começo do livro de Apocalipse, constava com templos e com estátuas para, vamos dizer assim, para a glória terrena, como nunca se tinha visto antes. Então, na verdade, tudo que havia de bom e de melhor na época era dedicado ao culto ao imperador. Por isso que ali naquela região da Ásia, né, era muito cobrado vamos dizer assim, esse ato cívico por parte do império dos seus súditos. O que João está mostrando é o seguinte, olha, toda essa pompa e circunstância aí que o império está querendo, não chega nem perto da adoração que se é feita diante do trono majestoso de Deus. Então, era realmente para animar, para realçar a adoração que os cristãos estavam tendo ao Deus verdadeiro. Então, João estava mostrando o seguinte, nós fazemos bem em adorar o único Deus, que o Deus não é esse aí que está exigindo toda essa pompa e circunstância que não chega nem aos pés daquilo que eu cheguei a ver lá no céu, né? Continuando a visão, no capítulo 5, na verdade, nós vamos ver uma crise que se instala logo no começo do capítulo 5. E vamos ver que depois dessa crise, por assim dizer, resolvida, é feito, então, ou melhor, estendido a adoração ao Cordeiro. Então, no capítulo 5 de Apocalipse, o que nós temos? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro,
escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse livro é como um rolo, né, como um pergaminho, como nós estamos vendo aí na figura. Vi também um anjo forte, que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita, daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias do incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nesse capítulo 5, então, como eu já adiantei, começa-se com uma espécie de crise. Então, há na mão daquele que está sentado no trono, obviamente Deus, nisso todos os comentadores concordam, não há nenhuma discussão sobre isso. Ele tem, então, um rolo, um pergaminho, que está lacrado, ou melhor, está selado, afinal de contas, ele é lacrado com uma espécie de cera, no qual havia um selo, que era um timbre, uma insígnia, né, de uma autoridade, e que antigamente esses pergaminhos, eles só podiam ser abertos pelos destinatários ou então por alguém de autoridade, a qual era normalmente destinado esses rolos. Afinal de contas, papel naquela época não era uma coisa tão comum como nós temos hoje, era uma coisa muito cara, não era para qualquer um. Então, era-se enviado uma mensagem, ou era-se escrito alguma coisa que tinha absolutamente muito valor. Quando se estava lacrado, não era qualquer um que podia abrir. E, no caso aqui, João, então, ele verifica e identifica alguma coisa muito importante nesse rolo, que não podia ser aberto por ninguém. E ele chora. E aqui eu gostaria de tentar, né, pensar, ou tentar entender o exato momento em que João está ali tendo aquela visão e vê que o rolo não pode ser aberto. Por que ele chora? Eu diria, né, e os comentadores também dizem, então estou juntando a minha voz a deles, na verdade estou praticamente replicando o que eu aprendi deles, que João chora, porque ele vê ali, e agora? O que vai acontecer? Pelo visto, o que está escrito ali diz respeito a nós, diz respeito ao trabalho do Evangelho, diz respeito à luta que nós fazemos lá na Terra
e em prol da fé. Diz respeito aos reveses que nós estamos enfrentando para poder adorar o Deus único, enquanto nos é cobrado de adorar aí um homem que se proclama Deus. E aí João chora. João chora por imaginar por um átimo de segundo o que vai ser de nós e de todo mundo. Ninguém pode nos mostrar, ninguém é capaz de nos dar um alento, ninguém é capaz aí de mostrar que o nosso trabalho está valendo a pena. Quando um dos anciãos chega para ele e fala, olha, né, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, né, a raiz de Davi, venceu e vai abrir o livro, o rolo, e vai deslacrar esses 7 lacres, esses 7 selos no qual o rolo está fechado. Aí João se vira pensando que ver a figura de um leão, quando na verdade ele vê a figura de um cordeiro, né? Que tem aí uma aparência estranha, que tinha 7 olhos, que tinha 7 chifres. Na verdade, aqui está um simbolismo perfeito de toda a onisciência, de todo o poder que aquele cordeiro tinha. Ou seja, na verdade, era um cordeiro que tinha aparecido como que morto, né? Ou seja, ele estava com a marca da degola, né? Vamos lembrar daquilo que Jesus falou para Tomé, Tomé, então põe aqui a sua mão nas minhas feridas, vê se eu não estou... Então, a aparência era realmente de um cordeiro que tinha passado por um sacrifício, e aquele cordeiro, com os seus 7 olhos, os seus 7 chifres, né? Ele pega e se apresenta para abrir o rolo, para abrir o livro. Na medida em que ele pega aquele rolo, a adoração começa a se voltar para ele. Então, aqueles anciãos, aqueles seres fantásticos da visão de João se voltam para o Cordeiro e começam a adorá-lo, né? Dizendo que sim, ele era digno de pegar aquele rolo. Ele tinha realmente a autoridade que ninguém mais tinha para poder desvendar, né, aquilo que estava nele escrito, para justamente desenrolar as coisas que estavam por ser revelado. E perceba que a adoração agora, né, ela é acrescentada não somente à natureza divina, aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, mas também agora é acrescentado ao louvor a sua obra redentora, né, visto que eles dizem, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, era uma obra redentora que iria se estender para toda a humanidade, sem exceção. E João vai descrevendo aí que essa adoração vai ganhando força, porque se juntam àquela assembleia de anciãos e de seres fantásticos, né? Aqueles seres viventes, milhões e milhões de anjos. Alguém fez um cálculo que poderia ser 100 milhões de anjos, mas não vem ao caso o número exato. O fato é que ele vê que a assistência ao louvor vai aumentando e vai crescendo, e aí essa adoração é estendida não somente àquele que está sentado no trono, mas também ao Cordeiro, e aqueles que estavam fazendo a adoração antes dizem amém. Muito bem. O que tudo isso quer dizer? Não, diante daquilo que eu falei mais ou menos sobre o capítulo 4, que está mais ou menos, segue o mesmo princípio. O fato é que João chora, procura entender a dificuldade de saber, né, o que está para acontecer, mas aparece o Cordeiro e vai, então, desenrolar, né, aquilo que está encoberto, vai desenrolar aquilo que está oculto,
vai desenrolar, vai abrir, vai deixar a descoberto aquilo que estava na mão daquele que estava sentado no trono. Ou seja, o Cordeiro aparece para mostrar que ele tinha a chave do desenrolar da história da humanidade. Ele é que ia poder demonstrar aquilo que iria acontecer. Naquela época que os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, o Império Romano arrogava para si o poder e o domínio sobre todos os seus súditos, praticamente sobre todas as coisas que o Império abarcava, o domínio da vida e da morte, simbolizado muitas vezes para aquelas lutas lá no Coliseu, em que quando o perdedor recebia aquele, simbolizando o domínio que o Império tinha, então, sobre a vida daqueles que estavam no Coliseu e por todo o Império. E aqui, na verdade, nesta visão de João, o que João está procurando mostrar de uma forma bem clara, que, na verdade, é o Cordeiro que tinha sido morto, que tinha a onisciência, que tinha o poder, e ele era o único com capacidade para desenrolar a história da humanidade. O Cordeiro, Jesus Cristo. Afinal de contas, precisamos lembrar que João sabia muito bem de quem se tratava aquele Cordeiro, pois no seu evangelho, ele próprio escreveu o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao se referir à pessoa de Jesus Cristo. Então, que João está mostrando que, ao contrário do que o Império Romano arrogava para si, é Jesus quem tinha a verdadeira chave e o domínio, né, da história da humanidade. Jesus é o Cordeiro que realmente detém, né, o significado da história humana, e não aqueles que arrogavam para si, né, o suposto poder que poderiam ter. E toda essa assembleia fantástica de seres, e muitos deles fazem referenciais às visões dos profetas do Antigo Testamento, notadamente de Isaías, de Ezequiel e de Daniel, usando uma linguagem, inclusive, bem atualizada, né? O que nós vemos aí na visão de João são easter eggs do judaísmo. Então, essas figuras desses seres viventes com 6 asas, lembra muito aquilo que nós vemos em Isaías, capítulo 6. Esta visão fantástica do trono de Deus, esses seres viventes, lembram muito a visão que Ezequiel teve lá no seu capítulo 1. E outras referências que nós temos também no livro de Daniel. Então, esta visão toda referenciada acerca de visões no Antigo Testamento, até demonstram e dão força para um analista, né, do livro, de demonstrar que quem escreveu o livro ou era um judeu, ou então tinha um profundo conhecimento, né, do judaísmo. Para nós que já cremos, estabelecemos que João era um judeu e sabia do que estava escrevendo, então para nós não tem novidade nenhuma. Mas essas referências mostram muito bem que o autor conhecia bem sobre judaísmo, sabia boas referências nos livros dos profetas. O que nós podemos, então, concluir deste capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse? Primeiramente, que
né, sendo até meio redundante diante do que nós já estamos falando sobre o livro do Apocalipse, que somente Deus deve ser adorado, pois ele é o único Deus criador. Naquela época em que havia um politeísmo tão grande, em que o Estado queria, inclusive, exigir de todos os seus súditos que o adorassem, né, dizendo o seguinte: vocês podem até ter os seus deuses, mas vocês precisam me adorar como Deus também, porque eu sou o Senhor de todo esse império. Os cristãos, eles se rebelaram contra isso, dizendo: não, somente Deus é o único, somente ele deve ser adorado. E isso nos serve, inclusive, de lembrete para nós, hoje em dia, que apesar de não termos mais esta exigência, vamos assim dizer, por parte do Estado, de se levantarem, de nós exigir alguma espécie de adoração divina, nós temos hoje muitos que demandam, ou muitas coisas que demandam a nossa adoração. Qualquer coisa que venha para a nossa vida, no qual nós, de repente, possamos virar e falar o seguinte: não, a minha vida gira em torno disso, minha vida depende disso, o significado da minha vida é isso, acaba tomando de Deus a adoração que só Ele é devida. Porque a visão que João tem no Apocalipse, capítulo 4, deve nos servir novamente, não somente de alento, de ânimo, mas de rememoração de que somente a Deus nós devemos a adoração. Todo o universo, né, adora a Deus. E nós também não devemos fazer de outra maneira. Segundo, que somente Cristo tem a chave do significado da história humana. Muitas vezes a gente pode achar que o nosso significado está em coisas, né, como prestígio, dinheiro, poder, ou em coisas até mais nobres, como vocação, como serviço, como honra até. Mas a gente crê que essas coisas vão dar significado à nossa vida e que vão nos proporcionar um legado que dê significado à nossa história. Porque todos nós sabemos muito bem e vamos simplesmente passar por aqui. Quando, na verdade, o que o livro do Apocalipse está mostrando, nesta visão que João está tendo no capítulo 5, é que só Jesus é que tem a verdadeira chave para o significado da nossa história e da nossa vida. Então, qualquer coisa que a gente pense que pode trazer para nós um significado, que não seja de Cristo, está fazendo a mesma coisa que o Império Romano fazia antigamente. Está demandando a nossa adoração, né, que só deve ser voltada para Deus e para o seu Cordeiro. A partir da próxima aula, do próximo estudo, né, nós vamos começar, então, a ver os selos deste rolo começar a ser rompidos e o que é que, na verdade, eles vão revelar. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo estudo.